A gente assim, não queria chamar de pavilhão, não queria chamar, nós chamamos unidades, né? Então, não só os presos reclamavam, mas os agentes penitenciários, os agentes militares, né, os civis, os militares, tudo era uma reclamação, né? Porque realmente os alojamentos eram péssimos e você já trabalha num setor que é uma tensão o tempo inteiro. E você não tem o mínimo conforto, a segurança. Então a gente pensou em unidades, né? Então, unidade da Guarda Militar, unidade da Guarda Civil, unidade da administração, médica e inclusão, né? Que o pessoal chega por ali. Aí temos a unidade de serviço, que é a intenção era que todos eles ficassem ocupados o dia inteiro. Eles trabalhariam nessa unidade de serviço. Teríamos a unidade de escola, né, a unidade de trabalho, e a gente chamou os pavilhões de unidades de vida, né? Então, teríamos as unidades de vida que seriam 3 unidades para a segurança média, 1 unidade para a segurança máxima e 1 unidade feminina. Como o trabalho final de graduação, a gente não tem a obrigação de que ele vai ser erguido, construído, né? É a ideia do estudante. Nós escolhemos Macaíba, na época, né? Então, como não vai ser construído, a gente poderia pegar um terreno que tivesse vazio, mesmo pertencente a alguém, e a gente escolheu Macaíba. Escolhemos Macaíba por quê? Macaíba, na época, já era um entreposto importante, né, perto de Natal, seria de fácil acesso, transporte rápido para as famílias, para poder visitar. Também não era tão distante de Natal por causa do judiciário. O juiz vai, juiz vem, preso vai, preso vem. Hospitais, Macaíba já tinha uma estrutura boa, né, de comércio, de tudo. Então, a parte de infraestrutura, ótimo, né? Que aí é quando todo mundo fala, porque está em Nísia Floresta, né? Então, assim, Macaíba tem um solo diferente de Nísia Floresta, é um solo duro. Então, na época a gente pensou, não, então aqui vai dar certinho, né? Então, a penitenciária, quando apresentamos o trabalho, seria em Macaíba por tudo isso, era um contexto de coisa que a gente estava oferecendo. Só que esse terreno era de particulares, né? E quando você vai fazer um equipamento público, né, então geralmente são terrenos, eles vão alocar em terrenos do Estado, né? Então, nem pensar em fazer alguma proposta para esse pessoal que nos cedeu apenas como estudo para apresentar o nosso TCC. Então, o terreno que foi nos dado para fazer as adequações de Alcaçuz e sair de Macaíba foi o de Nísia Floresta. E o solo? Aí o solo, né? Olha, quando se fala nisso, geralmente, né, aí se fala assim, não, mas é porque o solo é dunar. A engenharia brasileira é uma das engenharias mais adiantadas do mundo, e isso desde a década de 60, né, com Oscar Niemeyer, que foi construído na Nigéria, e o pessoal da França disse que não podia construir, e meus engenheiros constroem, né? E fez a universidade lá todinha, e lá na época era uma ditadura, né? O pessoal da França disse, então agora a gente constrói. O ditador disse, não, os engenheiros brasileiros disseram que construir, eles são quem vão construir. Então, como não é que a nossa engenharia não pode fazer alguma coisa no terreno dunar? É possível. Uma vez eu vi uma entrevista e eu depois perguntei, eu procurei saber de um agente penitenciário. O coitado, pelo que me disseram, ele foi dispensado. Por quê? Ele estava lá em Alcaçuz, então estava aquela confusão danada. Aí um jornalista fez a pergunta a ele como é que o pessoal cavava e fazia os túneis. Aí ele disse, quer ver? Eu acho que ele estava zangado. Então ele pegou um cabo de vassoura e bateu na cerâmica e a cerâmica furou, né? Então ela furou e ele só areia, areia, né? Então quer dizer, não tinha qualquer proteção, né? Não tinha o concreto, não tinha o aramado, não tinha nada que foi colocado como segurança. Então, se você vai fugir, você encontra areia. Né? Aí na época eu estava dando muita entrevista, aí eu perguntei à pessoa, disse assim, você sabe do destino daquele agente? Aí ele ficou meio assim, disse, né, professor, não teve um destino muito bom não, né? Então, assim, mas é porque eles sofrem diretamente
as consequências. Então, o piso em concreto, né, todo estruturado com ferro, isso nada a gente mudou, a gente continuou. Uma vez eu escutei de um diretor de penitenciária que ele dizia assim, enquanto a gente estava indo com a farinha para fazer o bolo, né, os detentos já vinham com o bolo pronto, olha, há muito tempo, né? Então, eles passam o dia pensando numa forma de fugir. Não vou dizer a você que eles não fugiriam, mas que seria muito mais difícil, seria. Mas eu achava que aquilo ali, em algum momento, ela iria explodir, né? Porque não podia continuar daquele jeito, né? Então, assim, você só vai jogando as pessoas ali dentro e pronto, né? É natural de todo mundo, da população, ninguém se interessa muito o que acontece nas penitenciárias. Se fosse no hospital, todo mundo se interessaria, mas na penitenciária não. Né? Então, assim, vai jogando lá, ninguém vê, né? E aí a coisa vai crescendo, e é como você colocou, todo mundo avisou. Né? Olha, né, isso não vai dar certo, dá uma olhadinha ali, né? Mas chega uma hora que não tem como você conter. Eu estava em casa, né, e quando eu liguei a televisão, estava lá, a confusão. Aí a gente fica super triste, né? Primeiro, porque você vê o seu trabalho sendo completamente destruído, porque ela foi completamente destruída, né? E as críticas que fizeram ao trabalho, eu não estava falando de, Rosana, você fez assim e tal, mas era o seu trabalho, né? Como se ele fosse o culpado daquilo ali tudo, né? Quando a gente sabe que não é. Né? Então, é porque fugiram, porque o terreno é do NAR, é porque foi mal feito, porque ninguém pensou, né? Só que aí todo mundo está vendo o problema naquele instante. Não vê que aquilo dali é alguma coisa que vem crescendo, crescendo ao longo dos anos. E ele ia explodir em algum momento, né? Então, vou botar a culpa em quem? No prédio. Não é? Vou botar a culpa no prédio. É mais fácil. O Brasil todo, com relação ao sistema penitenciário, ele é muito omisso. Ele está preocupado agora, né, falando assim, o país, né, como o país Brasil político, né? Por quê, né? Ninguém fez nada, né? Então, hoje a gente está pagando um preço muito caro, porque a insegurança é imensa, quer dizer, você pode estar na rua trabalhando, nossas crianças, né? Então você pode sofrer uma agressão e você acabar perdendo sua vida. O que é que você vai fazer com essa pessoa que fez isso com você? Aonde você vai colocar? E o que é que você vai fazer com ela para que ela não cometa mais isso? Ninguém sabe responder. Porque você vai colocar aonde? Em Alcaçuz? E aí você vai fazer o que com ela? Você vai trabalhar com ela, as problemáticas dela, por que foi que ela fez isso? Né? É o que todos nós estamos pagando um preço muito alto, né? Porque ninguém fez nada. Todo mundo viu isso crescendo, isso foi crescendo, e aí é a história da impunidade. Se eu tivesse a certeza de que eu iria para um lugar, né, e lá eu iria pagar pelo meu crime, mas eu iria pagar aprendendo a não fazer novamente. Isso não quer dizer que ia ser, que coisa maravilhosa, né? Todo mundo vai voltar a ser do bem. Né? A gente sabe que não é verdade, mas pelo menos eu recuperaria uma boa parte dessa população. Mas eu não vejo isso. E a grande preocupação hoje é que o número de pessoas que estão cometendo esses crimes são bastante jovens, muito jovens. Não é a faixa do adulto, né? Já é o jovem mesmo e o jovem adulto. Quer dizer, é uma população que você vê assim, muito sem esperança de um futuro. Porque eles estão dispostos a tudo naquele momento ali. Então eles não têm esperança de futuro. Se você vê uma entrevista de um jovenzinho desse que passa na televisão, diz, por que você atirou? Era ele ou eu, mano. Né? Ele não tem um futuro. Aí você vai botar lá dentro de Alcaçuz e vai continuar sem futuro, né? Porque ele vai ficar lá sem fazer nada, não vai aprender nada. Né? Então, assim, tem que rever. Então, quando eu falei para você assim, a culpa é do prédio, coitado, né?
A culpa não pode ser do prédio, né? Ele está lá, ele pode estar perfeito, né? Mas eu preciso de ações para que o prédio funcione, senão ele não vai funcionar. Quando a gente apresentou, eu acho que foi pela segunda ou terceira vez, aí um senhor que estava na plateia disse assim, aí vocês estão fazendo hotel para preso, preso não merece hotel. Né? Por quê? Porque aí você tinha cozinha industrial, você tinha padaria, eles iam trabalhar nisso tudo. Tinha escola, tinha lazer, tinha o pavilhão das unidades de visita íntima, das festas para a família, tinha tudo. Então isso aqui, o preso não merece isso. E você vê que esse tipo de filosofia permanece até os dias de hoje, né? Você vê, você tem grupo do WhatsApp que você deve, né? E que você tem muitos colegas que dizem, preso bom, né? O bandido bom é bandido morto, né? É o tipo de coisa que a gente escuta muito e às vezes não é assim, né? Você não vai resolver dessa maneira, né? Você vai matar todo mundo? Né? Não pode. Então tem alguma coisa errada aí nesse sistema que precisa ser resolvida.